Fala pessoal, Alan Sade por aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, na aula de hoje, vamos modelar essa peça aqui, que é uma modelagem avançada, né? Então por que é avançada? Por conta de alguns recursos e da linha de modelagem que ela segue, né? Com algumas visões um pouco mais elaboradas. Então, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é sobre interpretar esse desenho 2D, é sobre ver algumas coisas sobre a fabricação e identificar os recursos para a gente utilizar aqui dentro do software. Isso tudo antes da modelagem. E a segunda parte é a parte da modelagem. Então, se você quiser pular esse vídeo para a parte de modelagem, não tem problema nenhum. A primeira parte vai ser interpretar o desenho, que eu considero uma das partes mais importantes do seu projeto, né? E a segunda parte é a modelagem. Então vamos lá. Dando início aqui, repara, aqui eu tenho várias informações, né, nesse projeto. Então, quando você tem um projeto desse, por exemplo, ou um projeto básico também, né, como eu já venho publicando aqui nas minhas redes sociais, como que você faz para iniciar, né? Ou seja, o que eu não recomendo é você abrir o software e começar aleatoriamente desenhando por onde você acha que deve começar. Esse é o ponto que eu não recomendo. O que eu recomendo é, nesse momento, você ter uma certa calma e aí você seguir os passos, né? Não sei se você já conhece, mas eu criei uma metodologia para facilitar toda essa elaboração, essas decisões preliminares, né? E essa metodologia ela foi criada com base na experiência e nas dificuldades que eu já passei, né, antes de implementar essa metodologia na prática. Então vamos lá. Primeira coisa, eu deixei esse PDF vai estar disponível para vocês, tá, no grupo do Telegram, esse grupo aqui. E você pode entrar lá no grupo, você tem acesso não só a esse PDF, mas como outros materiais, outros vídeos, né, PDF de material teórico e por e-mail também. Quem tiver cadastrado na lista de e-mail vai receber esse PDF. Aproveitando, pedir para você se inscrever nas minhas redes sociais, curtir e compartilhar esse vídeo, porque ele é muito importante, essa participação sua aqui nos meus vídeos. E quando você compartilha, mais pessoas têm acesso a esse tipo de conteúdo. Então, é uma forma de disseminar esse tipo de material. Certo? Então, vamos dar início aqui. Nesse PDF, eu separei algumas dicas para começar o projeto, né? Então, primeira coisa que eu peço que vocês façam, leem essas dicas aqui, tá? Então, vamos lá. Primeira dica, identificar as vistas. Então, como vocês já estão acostumados nos projetos que eu venho elaborando, né? Identificar as vistas. Vamos lá, então. Vou pegar aqui a anotação. Vamos lá. Primeiro, começar por aqui. Eu tenho uma vista superior. Aqui é fácil de identificar, certo? Por enquanto, não vou me preocupar com essa seção A e seção B aqui. Por enquanto não, é a próxima etapa. Primeiras vistas, uma vista superior. Aqui eu tenho uma vista inferior, né, que é o contrário dessa vista aqui. Agora sim a gente pode analisar algumas vistas. Por exemplo, essa vista aqui é um detalhe AA. Então vamos observar aonde que está essa seção AA aqui na nossa vista superior. AA, imagina, se essa aqui é uma vista superior, a seção A, como se tivesse uma pessoa olhando nesse sentido, certo? Então, podemos classificar como uma vista frontal que pertence à vista superior, que é um detalhe AA, então vou colocar vista frontal pertencente à superior. E essa aqui, se você virar um modelo, podemos classificar a seção BB, uma pessoa olhando nesse sentido, como uma vista lateral pertencente à vista superior. Ah, Alan, por que você tanto fala dessas vistas? Porque você vai entender que quando você começa a identificar a vista do modelo, a perceber o nível de detalhes, aonde tem mais cotas, né? A parte de detalhamento de seção, esses detalhes aqui, fica muito mais fácil para você
modelar e evitar erros. Então, essa é uma forma de você criar um projeto de uma forma profissional, eficiente, né, e para evitar aquele reprojeto que normalmente acontece no campo de batalha. Então tá, uma vez que identificamos vista superior, vista lateral pertencente à vista superior e vista frontal pertencente à vista superior também, vamos identificar os detalhes, né? Então vamos lá. Esse detalhe aqui D, se está classificado como detalhe D em algum lugar, ele tem que estar relacionado, né? Quando observamos essa seção BB, repara aqui, ó, tem a letra D, então aqui tem uma letra D, e esse detalhe aqui, ele está justamente detalhando o furo ou parafuso que vai entrar aqui, né? Então, ó, furação do tipo legado escariado. Então, em algum lugar no software, a gente vai ter que entrar com essa informação e com essas medidas aqui, certo? Então, já deixa anotado que você vai ter que trabalhar com uma ferramenta de furação e vai ter que entrar com esse tipo de dimensão, né, esses tipos de parâmetros aqui no seu furo. Bom, passando agora para o canto direito da folha, a gente tem um detalhe E. Mesma coisa. Para esse detalhe E estar aqui, ele tem que estar relacionado em algum lugar. Então a gente observa aqui na vista superior o detalhe E, que eu vou marcar aqui com uma caneta verde. Esse detalhe E. Ou seja, ele está marcando essa furação. Quando olhamos a peça aqui, repara que ele tem um rasgo aqui, ó, esse rasgo aqui, né? Então ele está justamente mostrando o diâmetro daquele rasgo e olha que interessante, eu tenho um detalhe E dentro do detalhe E eu tenho um detalhe F. Por que isso? Justamente para você, projetista ou você que vai fabricar, perceber que ó, tem uma linha aqui. Ou seja, como que a gente imagina que seja isso aqui, né? Repara, vou desenhar aqui no canto. Eu tenho esse círculo, então a gente vai desenhar esse círculo e vai desenhar uma linha tangente passando aqui, ó, né? Ou seja, a gente vai realizar o corte, depois eu vou excluir essa linha interna aqui e vou trabalhar o corte aqui até essa face inferior. Pronto. Uma coisa a gente fez que tem a seção AA que eu já falei, né? E a seção BB que é correlacionado com a vista superior. Bom, uma vez que a gente identificou essas vistas, uma vez que a gente visualizou, identificou e entendeu o tipo de detalhe que eu tenho e o detalhe pertence a qual vista, a qual seção, né? Fica muito mais fácil agora. Eu vou apagar essas linhas aqui. Então eu vou cortar o vídeo e vou voltar com o PDF certo. Em 1, 2, 3 e pronto. Então, uma vez que eu apaguei só para ficar mais fácil da gente visualizar, identificamos as vistas, agora a gente conhece os detalhes que a gente está trabalhando na nossa peça, alguns detalhes um pouco complexos, né? Por exemplo, a gente tem esse corte aqui, ó, que é justamente esse detalhe aqui. Então a gente também vai ver como trabalhar esse detalhe dentro do seu modelo. Quando você já criou o seu modelo, como que você faz para criar um esboço dentro do seu modelo, né? Então você já tem que ter em mente que você vai ter que criar um esboço de tal forma que ele vai realizar esse corte aqui. E um detalhe também que eu não marquei é que a gente tem uma vista isométrica aqui, né? Vista isométrica. Por que essa vista isométrica? Justamente você repara que ela facilita a nossa visualização como um todo da peça. Então é extremamente importante. Então, ó, primeira etapa foi identificar a vista e identificar os detalhes em cada vista. Vai reparando no seu entendimento como que vai ficando muito mais fácil, né, você trabalhar dessa forma. Segundo passo, pense no processo de fabricação. Isso irá facilitar por onde começar o desenho. Ou seja, por quê? O processo de fabricação ele facilita você iniciar a sua modelagem. Então, eu vou dar um check aqui e aqui a gente está falando sobre o item 2. Por que ele facilita? Por exemplo,
Se fosse uma peça fundida, a gente teria que imaginar, por exemplo, um acabamento superficial, né? Talvez pensar em outro tipo de detalhamento e talvez aqui no projeto estaria detalhado de uma forma diferente, né? Mas para esse processo aqui de usinagem, é uma peça que vai trabalhar com o processo de usinagem convencional, torno e fresa, né? Então, imagina só, primeiro, o que faz nesse processo de fabricação? Qual é o primeiro passo? Imagina que a gente tem um tarugo, bem bonito aqui, a gente tem um tarugo, e o primeiro processo de fabricação é o torno. Então a gente vai prender essa peça numa castanha e vai entrar com a ferramenta aqui, dando um acabamento, né? Fazendo esse furo interno, ou seja, a gente faz um furo de centro aqui, para a broca não perder o centro da peça, e aí você vai aumentando o furo, depois você faz a usinagem interna, né? Para trabalhar esse furo aqui e o acabamento superficial externo da peça, esse rebaixo aqui. Então é tudo feito no torno. E depois, né, a gente entra com o processo de fresa para trabalhar esse tipo de furação, né, para trabalhar esse tipo aqui de corte e até o corte aqui interno também é um processo de fresagem. A parte inferior da peça também, né, a fresa vai entrar aqui fazendo todo esse caminho, tirando esse material. Então, uma vez que a gente pensou no processo de fabricação, uma coisa que eu recomendo para vocês é, sempre que vocês modelarem um projeto e for da sua responsabilidade fazer um orçamento, procurar uma empresa para fabricar, entre em contato com a empresa. Se possível, vai até a empresa para você mostrar o projeto, discutir o projeto sobre a questão de usinagem, as tolerâncias que você precisa, a questão de precisão, né? Isso é muito importante. Semana passada até eu mandei fabricar 8 peças e até então são peças simples. E aí eu fiz o orçamento dessas peças com a empresa e a empresa surgiu algumas dúvidas. Eu fui até a empresa, abri projeto por projeto, discutimos, consegui alinhar algumas coisas no projeto e isso facilitou a fabricação e reduziu o tempo de fabricação, né? Então, quando você cria essa comunicação com a empresa, é muito mais fácil para ambas as partes, né? Para o processo de fabricação, para a precisão do seu projeto, né? Para o tempo de fabricação. E aí, se é uma linha de produção, por exemplo, isso reduz muito o tempo, aumentando a produtividade. Então, importante você criar a comunicação com a empresa que você está orçando, né? Por exemplo, se você trabalha numa organização que precisa solicitar 3 orçamentos para você ser aprovado, né? Então você fez o orçamento em 3 empresas, você precisa solicitar esse orçamento para as empresas. Então a empresa X ganhou, então você vai nessa empresa X, ó, tem esse projeto para fazer, como que a gente pode alinhar o processo de fabricação, qual que é o tipo de maquinário que você utiliza, como que vai ser esse processo, qual é o tipo de tolerância que vocês trabalham, qual é o tipo de precisão. Isso varia por empresa, varia por tipo de maquinário que ela está utilizando, se é um torno CNC ou se é um torno convencional, se é um centro de usinagem de 5, 6 eixos, isso tudo influencia no seu projeto, certo? Então, por isso que é importante a gente pensar no processo de fabricação. E tendo em vista que ele começa com um processo de torno, né, eu adotei que é um processo convencional e a primeira coisa que ele vai fazer é o torno, então vamos procurar qual vista eu tenho o maior nível de cotas para eu conseguir aplicar esse modelo externo com esse detalhe interno. Repara que aqui eu tenho um rebaixo, ó, eu tenho um rebaixo aqui e tem um corte em ângulo aqui, que isso tudo é feito no torno, sem problema algum. Então vamos primeiro, agora na nossa modelagem, pensar nessa parte externa e esses detalhes internos. Então aqui no nosso projeto, para facilitar, vamos procurar. Bom, eu consigo fazer todo esse detalhe olhando para essa vista aqui? Não, essa vista aqui apenas eu vou conseguir trabalhar essa usinagem aqui, certo?
essa usinagem e ponto. Essa vista aqui, eu consigo esse nível de detalhes? Até que eu consigo, porém eu não tenho as informações que eu preciso, certo? Ela está marcada aqui porque é essa parte sólida e essa parte aqui é a parte da furação. A vista superior, eu consigo? Não. Teoricamente, eu consigo só essa parte da furação, né? Esse detalhe aqui para esse corte e o detalhe E, que é para esse tipo de detalhe aqui, que eu mencionei anteriormente. Esse detalhe D, eu consigo esse tipo de informação? Não, aqui é para fazer o furo. Então, só sobrou essa seção BB, né, que eu já vou mostrar para vocês aqui. E a gente já vai começar a nossa modelagem. Então, esse detalhe E, por que que ele é relevante? Vamos lá. Primeiro, eu consigo ter acesso ao diâmetro externo, diâmetro interno, a esse detalhe aqui, ó, que vocês estão vendo, que é o esboço que vamos trabalhar. Ó. Opa, aqui, né? Esse detalhe aqui, a gente tem todas as informações, ó, 60, 20, 12, 20, 50, 90. Então, é por ele que a gente vai começar. Então, pronto. Visualizamos de uma forma simples a fabricação. Identificamos a vista, né? Então, aqui, identificamos a vista. Pensamos no processo de fabricação e entendemos que é importante a gente criar a comunicação com a empresa, independente do processo, independente do projeto que você vai estar trabalhando. É muito importante, nem que seja por telefone, você alinhar como vai ser a fabricação, né? Para evitar de você solicitar o orçamento para a empresa, demorar uma semana para ela responder, e aí quando ela responder, você receber uma notícia que precisa modificar porque o seu modelo não se adequa ao processo de fabricação. Então, é por isso que eu recomendo que vocês criem esse hábito de entrar em contato com a empresa ou com a oficina que vai estar criando a montagem, a fabricação e etc. Né? A outra parte agora é identificar os recursos que serão utilizados na modelagem. Por que isso é importante? Porque isso otimiza o nosso tempo e a gente não fica perdido no projeto. Então isso é muito importante para que a gente otimize o tempo e evite erros também no todo o processo da modelagem. Então vamos lá. Imaginando essa vista aqui, eu sei que eu tenho uma linha de centro, então eu posso trabalhar um recurso de revolução, como se fosse um processo de torno. Então vou colocar aqui, ó, revolução, RV. Né? Sei também que eu vou ter que trabalhar com alguma ferramenta de furação, um corte extrudado ou um assistente de furação. Ah, Alan, mas eu não sei o nome dos comandos do SolidWorks. Não tem problema. Você coloca o nome aqui, por exemplo, fazer furo. Pronto. Né? Ou ferramenta de furo, ou furo. Pelo menos você sabe que vai ter que usar alguma ferramenta que vai ter que trabalhar um tipo de furo, um tipo de corte. Né? Mas como a gente está supondo que você sabe o tipo de ferramenta, vamos utilizar aqui um assistente de furação, que é um F. Né? Também vamos utilizar um esboço / plano, isso é comum em todo projeto, né? E corte extrudado. Vamos utilizar também um ressalto por base extrudado, né? Para trabalhar esses detalhes aqui, ó, vou ter que utilizar um ressalto por base extrudado. E, por último, vamos utilizar o padrão circular. Alan, como que você sabe que vai ter que utilizar o padrão circular? Bem simples. Uma vez que eu fiz esse furo, esse corte com esse furo, ele se repete desse lado aqui. Eu preciso criar outro esboço, preciso criar mais uma ferramenta de corte e mais uma ferramenta de assistente de furação? Não, eu posso usar o padrão circular, tomar essa linha como referência e aí eu crio outro corte e outro furo desse aqui desse lado.
certo? Então agora, uma vez que a gente fez isso, você pegou, abriu o seu Excel e anotou todas essas informações, vamos para o quarto passo, que é iniciar a modelagem 3D. E eu coloquei um detalhe aqui, se você aplica, se você já está nesse hábito de identificar todos esses passos, o normal para esse projeto aqui é um tempo médio de modelagem de 10 minutos. Sério, Lan? Mas parece tão complexo? Não, ele fica complexo quando você não cria uma decisão, uma visão preliminar do seu problema, e aí você começa a ficar perdido no seu modelo, por onde começar. E aí eu já passei por isso, em ficar 20 minutos só tentando entender, por exemplo, o que é esse desenho aqui, ou tentando entender o que é esse detalhe aqui. Eu já fiquei assim, né, 3, 4 anos atrás, eu ficava assim no começo. E aí, por esse motivo, e na prática, errando e acertando, recebendo feedback de empresas, eu fui desenvolvendo a metodologia e agora eu decidi compartilhar com vocês, que eu acredito que é uma forma, né, de ajudar vocês nesse processo. Então vamos iniciar a nossa modelagem. Bom, iniciando então por essa vista aqui, conforme a nossa decisão preliminar, conforme a nossa análise preliminar do problema, é uma vista, vamos classificar como vista lateral, que pertence à vista superior devido ao corte da seção B, né? Então aqui eu estou na área de trabalho do SolidWorks, de modelagem, e eu posso, tanto essa vista quanto essa vista, elas podem ser a mesma vista, certo? A única diferença é que aqui está cortado nesse sentido e aqui está cortado nesse sentido. Então vou começar trabalhando com a nossa vista. Apesar de ser uma vista lateral, eu poderia começar com a vista lateral sem problemas, mas eu vou iniciar com uma vista frontal. Então, vista frontal, plano frontal. Para iniciar o plano, eu tenho várias formas. Como? Eu vou te ensinar aqui a forma otimizada de você iniciar uma modelagem. Como a gente vai trabalhar com o recurso de ressalto por base revolucionado, eu clico no plano, recurso e ressalto por base revolucionado. Olha o que aconteceu. Ele automaticamente entrou no esboço. Ele não entra no recurso. Ele só entra no recurso quando você vem aqui no canto superior e sai do seu esboço. Então isso é extremamente importante você implementar nos seus projetos do dia a dia. Então, uma vez que a gente entrou no plano frontal, entrou no esboço, a gente vai criar, primeira coisa, uma linha de referência. Então eu posso apertar a tecla S, que é uma forma de você otimizar o seu projeto, linha de referência, e vou criar uma linha aqui. Aperto o ESC para sair da ferramenta. E agora o que eu vou fazer? Vou começar a desenhar esse esboço aqui, ó. Desculpa. Vou desenhar esse esboço aqui sem me preocupar com as dimensões, tá? Depois eu vou atribuir as dimensões. Então vou apagar para ficar mais fácil. Então vamos lá. Então eu sei que aqui eu tenho aqui, sobe, ó, agora um inclinado, um reto, um para cá, sobe, desce e pronto. É basicamente isso que está definido aqui, né? Ó, o que eu fiz? Para cá, subi, inclinado, subi, reto, pá, desci aqui, enfim. Pronto. Agora, o próximo passo é a gente definir, atribuir as cotas. Olha que fácil. Começando aqui, 90. Então, o diâmetro é 90, pegando dessa parte externa. Então, vamos lá. Tecla S. Antes de atribuir essa dimensão, vamos travar essa linha com essa origem. Como assim? Clica na linha, vamos atribuir uma relação. Clica no ponto com CTRL pressionado, solta o CTRL e vamos definir tornar coincidente. Pronto. Né? Tornamos coincidente.
Agora, aperta a tecla S, dimensão desse ponto para essa linha. Repara, se eu cliquei naquele ponto e deixar o mouse em cima da linha, ele vai pegar o raio. Como a gente quer o diâmetro, eu passo o mouse para o outro lado da linha. Então, olha a diferença, né? Ele pega a mesma distância, porém agora eu estou atribuindo o diâmetro. Como a dimensão, o diâmetro é de 90, eu vou atribuir 90 milímetros. A mesma coisa para a parte interna. O diâmetro interno é de 40, então, novamente, clico no ponto. Opa, eu cliquei no ponto, era para clicar na linha. Então, ó, S, dimensão, esse ponto para essa linha, 40. Pronto. Parte do esboço definida. Agora a gente só arrasta a cota aqui para ficar organizada a nossa visualização. Agora, essa subidinha aqui, essa subidinha tem 20, né? Então, vamos atribuir com 20 milímetros. A próxima, eu não vou me preocupar agora com essa linha, eu vou primeiro fazer essa aqui, que tem 10. Então, essa aqui é uma linha de 10. E essa aqui, conforme o nosso projeto, é uma linha de 2, que é justamente isso aqui, que vocês estão vendo, né? Essa parte aqui. Então, aqui é uma linha de 2 milímetros. Agora, a próxima etapa é... Olha que informação importante aqui, ó, 60 é o comprimento dele total, da base até a parte superior. Então, dessa parte até essa parte, 60. Bom, agora a gente tem esse aqui que é 20, que é 12, desculpa, que é essa parte aqui, ó, né? Que é justamente essa parte aqui, que é 12 milímetros. Agora, vamos observar esse diâmetro aqui de 50, que ele está pegando desse ponto até esse ponto aqui, né? Então, 50 desse ponto, vamos definir com 50. E, por último, faltou a dimensão aqui. Vou apagar um pouco aqui para ficar mais fácil de ver. Mas, desse ponto aqui até esse ponto aqui, dá para você conseguir, dá para tirar a dimensão também, mas eu vou adiantar, é 80 milímetros. Então, desse ponto até o centro é de 80 milímetros. Uma vez que a gente fez isso, ele automaticamente já define essa linha aqui como 5. Então, você não vai deixar porque já está totalmente definido pelas relações. Então, ó, uma vez que a gente parametrizou dessa forma, agora olha que interessante. Repara que essa linha inclinada aqui, ela tem um ângulo de 90 graus. Como que a gente faz para atribuir esse ângulo? Como se estivesse referenciando o outro lado da nossa geometria. Bem simples. Segura a tecla Shift, clica nessa linha, clica no centro e clica com o mouse mais uma vez e solta a tecla Shift e atribui 90 graus. Ah, Alan, como que seria da outra forma? Eu vou apagar e vou fazer para vocês verem. Se você não segurar a tecla Shift, olha o que acontece. Eu vou clicar aqui, vou clicar no centro e ele não vai referenciar. Ele vai referenciar o raio e vai referenciar conforme vocês estão vendo aqui na tela. Para referenciar daquela forma, segura Shift, clica na linha, clica no centro e aí ele referencia como se fosse um arco para o outro lado. Né? Como a gente já atribuiu a cota, segura o Shift novamente, só vou deixar atribuído aqui. Pronto, pessoal, uma vez que a gente fez isso, a gente praticamente definiu todas as dimensões do nosso modelo, né? Que teoricamente antes era complicado, porque a gente toma um susto quando a gente olha um projeto desse, né? Mas agora a gente definiu todas essas relações aqui, ó. Diâmetro externo
diâmetro interno, esse rebaixo, esse corte em ângulo, né? E essa base aqui também a gente definiu. Agora, vamos fazer o quê? Sair do esboço. Olha o que vai acontecer. Automaticamente ele abriu a ferramenta de ressalto por base revolucionado. Por isso que é uma forma de você otimizar a sua modelagem. Então, uma vez que você abriu o recurso ressalto por base revolucionado, você seleciona uma linha, que é o eixo de revolução, que é esse eixo aqui, porque tudo foi referente a ele, ele foi como referência, né? Todas as dimensões foi referente a esse eixo aqui, que por consequência o nosso centro de coordenadas está no centro da peça. Cego e 360 graus, que é o que a gente quer. Posso confirmar e aí ele criou aquela parte do nosso modelo. Primeira etapa está concluída. Agora, olha qual é a vantagem de você iniciar o seu modelo no meio da origem, igual a gente fez. Quando eu for selecionar o plano frontal, plano superior ou plano direito, repara o plano frontal e o plano direito. Eles estão com referência no centro da peça. Então você não precisa perder tempo criando planos. Uma vez que você inicia o seu modelo na origem, ou seja, o centro desse modelo aqui está na origem, ele já referencia os planos padrões, que é o plano frontal, plano superior e o plano direito no centro da sua peça, né? E o plano superior ele é coincidente com a origem. Bom, agora a próxima etapa é esse detalhe E aqui, que é o corte, né? Então, olhando na vista aqui, a gente vai trabalhar esse corte aqui e vai trabalhar um corte para cima. Por que não para baixo, Alan? Porque para cima eu não tenho nada. Para baixo eu teria que delimitar esse corte nessa face aqui, que aí pode acabar tendo algum erro. Então, a gente referencia essa face inferior e trabalha agora o sketch nela, trabalhando o corte para a parte superior. Olhando essa vista superior, como que eu faço para iniciar a nossa modelagem nessa face aqui, que é a face inferior? Novamente, a forma otimizada para iniciar o corte extrudado é recurso, corte extrudado, clico na face que eu quero trabalhar. Pronto, agora a gente está trabalhando nessa face que está marcada em azul. Aperta a tecla S para criar a nossa linha de centro. Então, vou criar a linha de centro mais ou menos aqui. Aperto o S novamente para criar o nosso círculo, que por consequência ele tem um diâmetro de 15. Certo? Então, a tecla S, dimensão, diâmetro de 15. Bom, essa peça aqui, como ela é, se você reparar aqui, vamos ver se a gente consegue observar. Repara que o corte ele vem tangente aqui. Ele vem aqui, ó. Como o corte vai ser passante, então a gente pega essa linha, segura Ctrl, clica nessa linha externa, solta o Ctrl e define como tangente. Bom, uma vez que a gente fez isso, o que a gente vai fazer agora? A gente quer que seja um corte reto, né? Nessa parte aqui. Repara que o corte ele tem uma parte que é reta. Ele não é toda circular, não é todo um corte circular. Então, a gente vem aqui em esboço, linha. Eu vou pegar a tangente aqui e vou criar uma reta dessa forma aqui. Conforme... Lembrando, a gente tem que seguir o que está no projeto, conforme está mostrando aqui no nosso projeto. Lembra que a gente viu esse detalhe aqui justamente porque ele mostra que essa linha é tangente. Ele não é totalmente circular. Então, a gente tem que obedecer ao projeto. Uma vez que a gente fez isso, esboço, aparar a entidade, eu corto essa linha daqui. Posso agora sair do meu esboço e ele automaticamente vai habilitar a ferramenta de corte. Porém, o corte está para o lado ao contrário. Como que eu faço para inverter
esse corte. Aqui em direção, clico nessa setinha, ele inverteu e eu defino como passante. Sempre passante, por quê? O passante ele sempre vai até a superfície, né, até a próxima superfície. Se você alterar esse comprimento aqui, ele automaticamente atualiza sendo passante. Então, depende muito da premissa que você assume aqui nos seus recursos. Se fosse um corte cego com essa dimensão aqui, se eu aumentar esse comprimento, por exemplo, ele continuaria, por exemplo, com um corte de 20. Ele não atualiza. Como a premissa do meu projeto é que esse corte seja sempre passante, eu defino ele como passante, eu posso trabalhar essas alterações e ele normalmente vai continuar com corte passante. Dou um OK, pronto. Essa parte está pronta. Agora, lembra que eu comentei com vocês que a gente vai trabalhar o assistente de furação, né? Para depois trabalhar o recurso de padrão circular. Então, vamos agora aplicar o recurso assistente de furação com essas propriedades. Como que a gente faz para trabalhar com o recurso de assistente de furação? Uma vez, então, aqui em recurso, assistente de furação. Então, aqui eu tenho diversos tipos. Eu vou procurar o tipo que ele mencionou aqui, ó, furação do tipo legado. Furo escariado. Então, ó, furação com rebaixo, furação do furo escariado, porém, essa aqui é o furo legado. Então, o furo legado que a gente quer com uma furação do tipo escariado. Como assim, Alan? Ó, repara, furo legado. Agora você vem aqui, ó, tipo, eu não quero simples, eu quero esse tipo aqui que é o furo escariado. Simples, né? Agora, vamos atribuir as dimensões. Por exemplo, diâmetro. Qual é o diâmetro? 8. Então, ele tem um diâmetro de 8 milímetros. Esse comprimento aqui é de 100, pode continuar com esse comprimento, não tem problema. Por que não tem problema? Porque ele vai ser passante aqui e aqui tem menos que 100, então pode continuar com 100. O ângulo, 90 graus. Então, trabalho com um ângulo de 90 graus e o comprimento dessa abertura aqui é de 13. Então, 13 milímetros. Uma vez que a gente definiu essas opções, eu posso em posicionamento, ele vai pedir para você selecionar uma face para definir esse furo. Então, eu quero essa face aqui. Olha o que ele já fez. Vou botar uma vista superior para vocês verem. Então, eu estou trabalhando nessa face. Então, agora eu posso soltar, aperto a tecla ESC para ele cancelar esse recurso. Agora, uma vez que eu selecionei esse ponto, eu selecionei essa linha, solto o CTRL e eu quero eles concêntrico. E agora eu posso dar um OK. Pronto, o nosso furo legado tipo escariado foi criado conforme o projeto, né? Conforme essas medidas aqui. Agora que está a grande sacada. Eu poderia fazer esse corte aqui, usar um padrão circular e depois com a furação trabalhar a furação. Só que o processo demora mais, a lógica não faz muito sentido porque demora um pouco mais. Ah, Alan, demora 1 minuto, mas demora. Deixa de ser 10 e passa a ser 11 minutos que você vai construir o seu modelo. Certo? Então agora, como que a gente faz para trabalhar o padrão circular com esses recursos? Eu quero trabalhar o quê? Qual recurso no padrão? Eu quero trabalhar o furo e eu quero trabalhar o corte extrudado. Seleciono os dois segurando o CTRL. Agora vem recurso, padrão circular. Agora eu preciso definir uma direção, então seleciono essa linha aqui. Eu quero espaçado igualmente 360 graus 2. Ele vai criar o outro a 90 graus no caso, né, desse aqui. Desculpa, 180 graus desse aqui. Dou um OK, repara, ó, recursos e faces. Como eu já selecionei o tipo de recurso que eu quero, ele já aparece automaticamente aqui. Posso dar um OK, pronto, ele criou
o nosso recurso. Pronto, pessoal. Próxima etapa agora eu vou limpar um pouco aqui o projeto. E qualquer dúvida que vocês tiverem na hora que você estiver assistindo esse vídeo, ou se você não entendeu algum conceito, deixe nos comentários ou me manda uma mensagem no direct que eu respondo para vocês no Facebook, ou no YouTube, ou no canal do Telegram. No canal do Telegram não, porque só eu posto lá, mas no YouTube e no Instagram. Então, próxima etapa agora é a gente trabalhar esse corte aqui. Agora vocês vão ver a grande vantagem da gente ter iniciado o modelo na origem, né? Então aqui, imagina que aqui está a origem, a gente iniciou o modelo na origem. Primeira coisa, ele está no centro da peça. Então, vamos e tá, no centro da peça, e ele está no sentido contrário dos furos. Então, não posso selecionar esse plano frontal. Por quê? O plano frontal está na parte inferior. Desculpa, o plano superior não pode ser. O plano frontal também não, porque ele está pegando o centro do furo. Tem que ser, então, o plano direito, né, do nosso furo. Então, uma vez que a gente selecionou esse plano, como vai ser um corte, eu posso ir em recurso, corte extrudado, ele já entra na ferramenta. Agora eu posso apertar o espaço e selecionar essa vista aqui. Agora, olha que interessante. Concorda comigo que fica difícil a gente trabalhar aquele desenho com uma peça sólida, com essa visualização? Como que a gente faz para melhorar a visualização da nossa peça para a gente trabalhar aquele modelo? Então, venho aqui e seleciono linhas ocultas removidas. Tem essa opção, mas o que a gente quer é linhas ocultas visíveis. Pronto, agora fica muito mais fácil da gente trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Acompanhando aqui, eu tenho essa linha, tenho um semicírculo, que teoricamente vem até o centro aqui. Eu desenho uma linha de centro e fecho ele aqui para trabalhar o corte. Vamos ver como fica? Tecla S, linha, vou desenhar uma linha aqui, paro mais ou menos aqui, não estou preocupado agora com cotas. Agora, aperta a tecla A. Olha o que ele fez. Criou um arco. Quando você está desenhando com uma linha e pressiona a tecla A, ele habilita essa ferramenta de arco. Então, posso criar aqui, mais ou menos, né? Agora, o que eu vou fazer? Tecla S, vou trabalhar com uma linha de centro, partindo desse centro aqui para o centro do círculo, e vou atribuir uma relação. Eu quero essa linha na vertical. Olha o que aconteceu. E agora também eu vou atribuir o raio. Não é um raio de 32? E essa linha não tem 25? Certo? Então vamos lá. Essa linha aqui tem um comprimento de 25. E esse raio aqui é de 32. Olha o que ele fez, né? Então, praticamente, ele automaticamente criou já o nosso formato aqui. Agora, basta eu fechar o nosso modelo. Aperto a tecla S, linha, eu venho e fecho o nosso modelo aqui. Pronto, uma vez que eu fiz isso, eu saio do meu esboço. Ele vai habilitar a ferramenta de corte. Repara que já está fazendo o corte. Porém, eu quero a partir direção, né? Não é D. D é do plano, né? Mas eu quero cego? Não. Eu quero plano médio. Certo? E aqui qual é o comprimento dele? 20. Então é 10 para um lado, 10 para o outro. 20, 10 para um lado, 10 para o outro. Dou um OK. Ó, ele criou. Agora eu posso voltar com a vista normal do nosso modelo. Aqui está o nosso corte, que inicialmente era complexo, mas uma vez que você entendeu o conceito, né, de alterar esse tipo de vista aqui para facilitar a sua visualização da sua peça, olha só,
uma vez que você está olhando aqui, ó, essa peça é exatamente o que está desenhado aqui, correto? Qual é a próxima parte agora da nossa modelagem? Por isso que é uma modelagem avançada. Tem algumas sacadas que é um pouco fora do padrão de um modelo básico, algumas ferramentas que só usa ressalto por base ou um corte extrudado. Então, olha como que a nossa linha de trabalho está lógica. Como que eu faço para entender uma modelagem? Eu clico nessa linha aqui e vou só para a revolução. Então eu consigo entender, eu sei que primeiro foi feita uma revolução no nosso modelo. Agora eu arrasto a linha para o corte extrudado. Então revolução e depois ele criou esse corte aqui. E depois o que ele fez? Trabalhou um assistente de furação. Aí novamente, padrão circular, então a gente consegue visualizar, a gente cria essa sequência lógica para o nosso modelo, fica muito mais fácil para o futuro. Vamos supor que você quer trabalhar alguma alteração, você criou uma linha de raciocínio no seu modelo. Então, recomendo fortemente que vocês criem esse hábito na modelagem de vocês. E por último, que a gente criou agora esse corte. Só vou reconstruir um modelo aqui. Pronto. Qual é a próxima etapa agora? Vamos observar a nossa vista superior. Repara que ele tem um corte aqui, né? Ele tem esse corte aqui que a gente precisa fazer na nossa peça. E aqui nessa vista está referenciando o ângulo de 72 graus. Como que a gente faz esse corte aqui, que é exatamente esse corte aqui, ó, na nossa peça? Vamos lá. Vista superior e detalhe. Repara que é no mesmo sentido que esse corte aqui, não é do lado da furação, certo? É no mesmo sentido desse corte aqui. Então, eu quero trabalhar um corte nessa face aqui, né? Vista superior, recurso, corte, já estou na face, que já estava selecionado, vou criar uma linha de centro. Uma linha de centro e vou criar agora a tecla S, vou criar agora duas linhas aqui no nosso projeto. Agora, próxima etapa é atribuir o ângulo. Então, dimensão inteligente, vou atribuir o ângulo de 72 graus. Mas repara que ele não está simétrico. Como que eu faço para deixar esse esboço simétrico? Seleciona essa linha, com CTRL pressionado, seleciona essa linha e uma linha de centro, que é a nossa referência de simetria. Solto e tornar simétrico. Ele alinha o seu esboço exatamente simétrico com a sua linha de referência. Pronto, agora tecla S, eu posso fechar esse esboço aqui para eu conseguir trabalhar o nosso corte e posso sair da ferramenta. Detalhe. Calma. Se você trabalhar dessa forma aqui, ele vai cortar tudo. Não é isso que a gente quer. Então, vou cancelar aqui. Vou entrar no meu esboço. Vou converter essa entidade aqui, porque eu quero que ele siga esse contorno aqui, para não perder esse corte. Entendeu? Então, clica nessa linha, esboço, converter entidades. Agora eu posso pegar o aparar e tirar o que não me interessa, que são essas linhas aqui. Então a gente vai ficar com essa geometria. Posso dar um OK. Recurso, corte extrudado. Pronto. Eu vou agora até a superfície. Então eu quero até essa superfície aqui. Deixa eu só verificar. Não, desculpa, é passante mesmo. Então é passante. Dou um OK. Ele fez o corte, certo? Conforme está ali. Agora, repara o seguinte. Ele tem esse detalhe aqui, que é tipo um reforço. Entrou a fresa aqui, tirou o material, faceou aqui.
né, que é uma peça que vai encaixar numa máquina. Então aqui vem um tipo de acessório que vem conectado aqui, e aqui é parafusado e aqui passa um eixo. Então, como que a gente faz para trabalhar esse tipo de ressalto aqui? Em algum lugar no nosso modelo tem que ter. Então tá aqui, ó, 12, e é uma dimensão complexa de você entender. 12 e 4. Né? O que isso significa? Vamos lá. Repara, aqui ele segue o contorno e aqui ele vem uma reta. Essa reta aqui, ela está sendo referenciada, vamos ver, aqui, né? Então essa reta é 30 milímetros do furo. Então ela é 30 milímetros do furo aqui. 30 milímetros desse furo. Como que a gente faz então? Vista superior, novamente. Vou só inverter aqui. Agora, vou pegar esse esboço. Como eu quero esse contorno aqui, olha que sacada. Eu quero esse contorno nessa parte superior, certo? Como eu estou trabalhando nesse plano, se eu selecionar essa linha, esboço e converter entidades, olha o que ele fez. Ele criou a linha aqui na parte superior. Então isso é muito interessante, porque independente do esboço que você esteja trabalhando, se você selecionar uma entidade que não pertence a esse esboço e converter a entidade, ele puxa aquele esboço, aquela linha, para dentro do esboço que você está trabalhando atualmente. Então, plano superior. Agora eu vou desenhar aquele perfil. Tecla S, linha. Vou desenhar esse perfil aqui, mais ou menos. Vamos ver como que ele está desenhado ali. Então esse perfil aqui. Tecla S, posso trabalhar ele aqui e uma reta aqui. Como que a gente vai definir ele agora? Tecla S, dimensão é essa linha da origem, que é o centro do nosso furo, 30 milímetros. Pronto, né? Ou seja, se esse segura CTRL com esse, solto, defino como igual, ele está igual, e é o esboço que a gente precisa para desenhar. Uma vez que eu fiz isso, vou sair do meu esboço. Repara, propositalmente eu não fiz da forma otimizada para vocês perceberem que quando sai do esboço, se você não faz da forma otimizada, você precisa ir depois em recurso, ressalto por base, selecionar o esboço, aí sim ele habilita. Então, D, offset, eu quero um offset de, vamos ver aqui, cadê a vista? Ó, ele vai a partir de 12 milímetros, então eu quero um offset de 12, só que invertido, né? Aqui inverte também, e aqui não é cego, aqui é offset da superfície, ou seja, eu seleciono essa superfície e um offset de 4 milímetros da superfície. Dou um OK e pronto. Olha que simples, né? Conforme aqui, ó, eu tenho ele desenhado offset daqui para baixo de 12 e offset dessa superfície inferior para cima de 4 milímetros. Agora, a última etapa do nosso projeto, o foco é nessa vista aqui, que é a vista inferior. Então, vou virar, tecla espaço para orientar a nossa vista, vista superior. Repara que ele já está tomando forma, agora basta a gente analisar essa vista superior aqui. O que a gente vai fazer? Bom, repara que eu vou desenhar aqui para vocês observarem. Toda essa parte aqui, ela está sendo cortada 4 milímetros, que é exatamente esses 4 milímetros aqui.
Então, como que a gente faz para desenhar esse sketch aqui? Vamos lá. Vem aqui, né? Agora, aperto a tecla espaço, essa vista, eu quero desenhar nesse esboço. Como eu trabalhar com corte? Recurso, corte e seleciono esse esboço. Né? Agora, o que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, essa linha, todas essas linhas aqui, eu vou converter entidades. Então, eu seguro o Ctrl, seleciono todas essas linhas e converter entidades. Agora, vamos ver o que ele trabalha aqui. Ele desce uma linha reta aqui. Então, ele desce essa linha. Depois faz uma tangente aqui. Ou seja, eu vou criar, então, uma linha de centro. Vem aqui em esboço e espelhar entidades dinamicamente. Selecione essa linha de centro. Como que eu sei que o recurso está ativado? Repara que ele habilitou dois símbolos aqui de paralelo ou de igual. Isso mostra que ele está sendo espelhado dinamicamente. Então, tecla S, linha. Agora eu vou desenhar uma linha reta aqui e uma linha tangente. Então, essa linha aqui é tangente aqui e 12 milímetros esse ponto até essa linha aqui. E qual é essa linha? Essa linha é justamente essa aqui. Então, S, dimensão, essa linha para essa, 12 milímetros. Pronto, agora eu posso pegar a ferramenta esboço, aparar entidades, e eu vou cortar o que não interessa, que são essas linhas. E eu cortei uma linha que não podia. Não cortei não. Tá certo. Pronto, a gente tem o que a gente quer. Agora eu posso dar um OK e sair do meu esboço. Por que ele não foi? Olha que interessante. O porquê que... Deixa eu ver aqui. Olha que interessante o porquê que ele... Por que ele não fez o corte? Deixa eu apertar um ESC. Não recomendo vocês fazerem dessa forma aqui, ó. Repara que tem um ponto aqui, então é como se o esboço não tivesse fechado. Então eu vou apagar essa linha aqui e vou conectar esse ponto aqui. Seguro o Ctrl, conecto ele aqui. A mesma coisa para o outro lado, vou conectar ele ali. Pronto, uma vez que eu fiz isso, agora sim eu posso recurso, corte extrudado e selecionar meu esboço. Aí ele faz o corte. Quero um cego 4 milímetros, conforme está no projeto, dou um OK. Ele fez o corte, agora basta a gente só atribuir o raio, ou seja, vamos utilizar um fillet para trabalhar esse raio. Então, recurso, fillet, e agora eu venho aqui e seleciono. Eu tenho vários tipos de fillet, né? Eu quero esses fillets simples aqui, fillet de tamanho constante, e é um raio de 8. Então, eu quero aqui, eu mudo o raio, coloco um raio de 8, seleciono essa linha e dou um OK. Pronto, o nosso modelo está criado. Pessoal, espero que tenha ficado claro os conceitos. O importante para mim, o mais importante desse projeto é a primeira fase, que é a decisão preliminar, para você ir criando essa mentalidade, essa visão crítica dos problemas, que facilita muito na hora de você iniciar a sua modelagem, independente se é um modelo básico ou um modelo avançado. Deixe aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, compartilha, curta e até a próxima.